Olá, pessoal. Vamos retomar o nosso conteúdo a partir da página 402. Vamos falar de globalização e cultura. Como eu tinha dito para vocês, esse conteúdo globalização ele ainda vai ser falado. É, Nós falamos na aula passada sobre a questão tráfico humano, contrabando de pessoas, né? De toda essa movimentação de pessoas. Mas nós vamos falar agora sobre a questão da cultura. Esse fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias, de informação, de capital, isso tudo influencia na questão da cultura. Né? É a partir disso, a partir dessa facilidade, dessa globalização, que as questões culturais foram passadas de um país para o outro. Como o texto de vocês aqui na página 402 diz, a globalização vem proporcionando o contato entre os mais diferentes povos, como também entre seus valores e modos de vida. Esse contato ocorre de forma física ou virtual. Então, os modos de vida, os gostos, as bagagens culturais, elas são passadas através desse contato, que seja de forma física, a partir do momento que eu tenho o transporte, o desenvolvimento dos transportes e me favoreceu, né? Mudar de um lugar para outro, conhecer outros lugares, e isso fez com que eu aprendesse um pouco, mesmo que seja uma migração temporária, um passeio, a turismo ou intercâmbio, eu aprendo alguma coisa, eu sempre adquiro novos hábitos, mesmo que seja por pouco tempo. E essa imagem aqui mostra exatamente isso, né? Essa mistura, a globalização, ela mexe com isso tudo, não só com as questões econômicas, mas também as questões culturais. Aí o texto diz, nesse sentido, existem duas questões a serem consideradas. O enfraquecimento da identidade cultural de cada lugar, levando ao fortalecimento da cultura de outro, e o acesso aos mais diversos tipos de cultura. Então, muitas vezes é considerado como um problema, porque a partir do momento que eu adquiro hábitos de um outro lugar, aos poucos eu vou deixando os meus, aquilo que eu adquiri no local que eu moro. Isso às vezes é negativo? Sim, pode ser que seja. Mas tem o lado positivo disso tudo. Por exemplo, imagina que eu viaje, passe um tempo na China, independente da quantidade de tempo que eu passe lá, e eu adquiro um hábito de comer certas caças, certos tipos de caça, certos tipos de alimentos que são precozidos, muitas vezes até cru. Eu adquiro, gostei e trago aqui para o Brasil. Isso para mim é prejudicial? Porque eu estou consumindo algo que eu não sei de onde veio, nem mesmo que eu saiba, não é a forma mais certa. Em questões de saúde, não é a forma mais certa. Então isso é um lado negativo. Por outro lado, eu fui para lá, aprendi um novo idioma, tive contato com outras formas de lazer, formas de atividade física, como muitos lá, eles gostam daquela atividade física, não só caminhada, mas em plena praça eles param grupos, os grupos se reúnem para dançar. Então, esses costumes, essas formas, elas vão passando, né, de uma pessoa para outra. E isso tem a ver também com o conhecimento. A gente não adquire só modos de vida, tem a questão do conhecimento e também as questões econômicas. E o que a questão econômica diz respeito diretamente às grandes marcas, ou seja, as multinacionais. Elas são elas chegam nos outros países exatamente por causa dessa facilidade de comunicação. Essa imagem aqui mostra que aqui é um mapa do Brasil, mas a gente pode levar isso aqui para um recorte mundial. Aqui mostra a questão das comidas de diversos lugares, né?
que você termina adquirindo. Por exemplo, a feijoada, tipicamente mineira. Mas nada impede que aqui também eu faça, né? E que eu adquiri aquele hábito e vou levar para minha vida. Do mesmo jeito que o que mostra aqui nesse mapa do Brasil, isso a gente pode levar para um recorte nacional, como eu disse. Você termina adquirindo hábitos, né, alimentares, hábitos, modos de vestir, formas de falar, alguns sotaques de outros lugares que você já visitou. Por exemplo, aqui é uma iguaria, vamos dizer assim, uma comida típica chinesa. Se você for observar, assim como tem o lado positivo, eles costumam tomar chás, comer muitas coisas naturais, vegetais, tem também o tal dos espetinhos, né, que é vendido na rua de qualquer forma. Insetos, alguns tipos de inseto, alguns tipos de animais somente pré-cozido. Para eles isso é saudável. Só que a gente sabe que muitas doenças já foram disseminadas por conta dessa forma de se alimentar deles. Aparentemente bonita, mas olhem mais vídeos no YouTube e vejam como que é uma feira lá, como que é o mercado lá. Bem, essa globalização, essa cultura, não é uma cultura só econômica, só de grandes marcas, de modos de vida, não. Olha, o que se trata aqui? Questão de idioma. Essa língua, ela é disseminada, aquele idioma, ele é disseminado, ele faz com que você tenha acesso, mesmo que você não saia daqui. Eu posso fazer um curso, né, aprender a falar o mandarim, que é o chinês, mesmo daqui. Vai ser mais difícil? Vai, porque eu não vou ter contato com o nativo. Mas eu posso fazer. E isso, quem facilitou foi o quê? A globalização. Aqui na página 403 também fala da questão da, das questões da. Só um minutinho aqui, acho que eu olhei para. Pronto, é isso mesmo. Das indústrias e das multinacionais. Por exemplo, essa imagem aqui é da loja, né, Walmart, na China. Então, mesmo a China sendo um país com economia que foi aberta nos últimos anos, teve uma abertura ao capitalismo, mas a política comunista lá ainda é forte. Na verdade, o único é partido único. Mas por questões econômicas, por questões de melhorar a economia, e isso fez com que a China chegasse ao posto de segunda maior economia do mundo, essa abertura fez com que as multinacionais, né, as empresas, chegassem também lá no outro mundo. Mas apenas isso, eles se fecham para muitas coisas, mas para as questões econômicas eles mantêm uma certa abertura. Aqui mostra os símbolos culturais, na página 404, fala sobre a questão dos símbolos culturais. Então diz, ao mesmo tempo que a globalização pode permear e influenciar as culturas em todo o mundo, alguns elementos culturais, locais ou regionais, tendem a prevalecer, ou seja, por mais que eu saia do meu lugar, por mais que eu aprenda novos hábitos de outros países, de outro estado que eu for, tem aqueles símbolos, aqueles hábitos que eu não vou conseguir deixar. E isso eu até costumo dizer assim, que eu vivi isso. Com poucos dias que eu passei em Minas e no Rio de Janeiro, eu procurei, fiz questão de ir atrás de cuscuz, porque não é típico de lá, mas tem no supermercado. Só que não é o costume, o café da manhã geralmente lá é pão, pão de queijo, alguma coisa assim. Mas o cuscuz não, e eu fui atrás, porque eu já estava cansada de comer pão. Então, o que são os símbolos culturais? Uma vegetação é um símbolo cultural. As
crenças, as formas de vestir, as danças, as comidas, isso são símbolos culturais. E isso, o texto fala que vários aspectos, né, como a religião, a língua, as vestimentas, você tem aquilo com você que você não consegue deixar mesmo indo para outro lugar. Claro que isso não dá para ser por muito tempo. Querendo ou não, você não vai ter mais acesso a algumas coisas e você vai terminar se acostumando com a cultura local, do local onde você esteja. Esse gráfico aqui mostra a questão dos idiomas mais falados, que é o que o texto fala que é a língua. A língua é o meio pelo qual cada povo pode se expressar e manifestar seus pensamentos. Então, quais são os idiomas mais falados? Mandarim, que é o chinês, espanhol, inglês e assim por diante, como vocês podem ver aqui no gráfico. Então, mas o mandarim, mas só as pessoas que moram China e regiões próximas. Mas por que ele é? Porque a maior população do mundo está na China. Por isso, querendo ou não, a gente tem que dizer que o idioma mais falado é o mandarim. Em segundo lugar, o espanhol. Em terceiro, o inglês. Mas, observe, apesar de o inglês ser o terceiro idioma mais falado no mundo por nativos, observem vocês como em tudo que você vai fazer, você tem o inglês. Né? Em tudo de informática, todo mundo que usa um aplicativo, seja o que for, você não tem como não encontrar, na sua maioria, o idioma inglês. Então, a língua mais falada é o mandarim, porém, o mais, vamos dizer, universal é o inglês, porque você consegue chegar em determinados países que você não sabe. Por exemplo, você chega na França, né? Chega em Paris, você não sabe falar francês, mas tem geralmente na maioria dos lugares alguém que fale o inglês, pelo menos. Então, apesar de ser o terceiro idioma mais falado no mundo, mas é aquele mais comercial, mais usual, porque toda a tecnologia, né, parte dos países que falam o idioma inglês. Um outro símbolo cultural é a religião, que diz: em todo o mundo existem cultos, ritos e crenças religiosas. Então, a religião, ela influencia. Em alguns momentos você também não consegue deixar, mas tem outros que, devido ao acesso, você vai aos poucos deixando. Em alguns lugares você vai aos poucos deixando. Pegando o exemplo de novo, né, que eu gosto, porque deixa eu me organizar aqui, que eu gosto sempre de falar da China, porque foi muito assim estranho e interessante ao mesmo tempo eu conhecer através de canais no YouTube que eu costumo assistir. Então, assim, por exemplo, questão de religião. Na China, não é o cristianismo. Não tem. Então, você em período... eu gosto de ver o canal, né? Já até falei pra vocês de um casal, né? 2 a mais na China. E eu vi um vídeo deles no Natal, eles na China, procurando uma igreja que tivesse aberta para pelo menos uma celebração qualquer de Natal. Eles, na verdade, eles são adventistas. Se não me engano, eles são adventistas. Mas eles queriam encontrar qualquer igreja, católica. E aí encontraram, né, uma igreja batista com uma celebração de Natal, com no máximo 10 pessoas, um coral cantando uma música de Natal e só. Não se fala de Natal lá, porque não é a religião predominante. Então, assim, é muito estranho. É uma situação que você, aos poucos, vai deixando, vai fazendo seus cultos em casa, suas missas em casa, mas você não tem muito acesso, porque tem pouquíssimos, em pouquíssimos lugares, só nas cidades maiores, né? Então, é o que ele diz aqui. As várias religiões, as formas de cultos, os ritos, né? Isso faz com que agregue, são os símbolos culturais. E muitas vezes as pessoas não conseguem deixar ou não conseguem se acostumar com essa nova forma, né? Então, gente,
a gente vai, olhando aqui no texto, né, olhando aqui pelo livro de vocês, a gente encerrou esse capítulo, mas a gente, de certa forma, não encerrou o conteúdo, ainda tenho mais coisas a falar sobre essas questões, mas nós vamos ficar por aqui. Então, se tiverem alguma dúvida, entre em contato de alguma forma pelo WhatsApp, deixe um comentário aqui e só não fiquem com dúvidas, tá? Ok? Porque a gente vai fazer prova, repito, a gente vai fazer prova sobre esse conteúdo. Então, até mais, fiquem com Deus, beijinho pra vocês.